Era uma noite que parecia ter saído diretamente de um filme de terror. O céu estava encoberto por nuvens densas que bloqueavam até mesmo o brilho da lua, deixando a estrada mergulhada em uma escuridão inquietante. Eu dirigia sozinho por uma via deserta, cercada por árvores imponentes, cujas folhas sussurravam com o vento. O som do motor era o único ruído constante, mas mesmo isso começava a falhar, já que a bateria do carro parecia perder força. O rádio emitia apenas estática, meu celular estava sem sinal, e a luz do marcador de combustível piscava como um alerta iminente de problemas. De repente, avistei uma figura no acostamento. Um homem de casaco preto longo e chapéu, que escondia parcialmente seu rosto, levantou o braço pedindo carona. O instinto me mandava seguir em frente, mas a ideia de deixá-lo ali, sozinho no meio do nada, me incomodava profundamente. Reduzi a velocidade e parei próximo a ele. Quando o homem caminhou até o carro, sua expressão me deixou desconfortável. Era algo difícil de descrever. Nem medo, nem gratidão, mas um vazio que parecia desprovido de qualquer emoção humana. Ainda assim, destravei a porta. Ele entrou sem pronunciar uma palavra. Apenas acenou com a cabeça e apontou para frente, como se já soubesse o destino. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor, criando uma atmosfera pesada e opressora. Tentei iniciar uma conversa, perguntando para onde ele estava indo, mas ele me respondeu com algo que fez meus pelos se arrepiarem. Para onde você também vai? A frase ecoou na minha mente, trazendo uma sensação de que algo estava profundamente errado. Enquanto dirigia, uma estranha sensação de perigo começou a crescer dentro de mim. O homem permanecia imóvel, olhando para a estrada à frente, como se soubesse exatamente o que me aguardava. Meu coração batia acelerado, e o ar parecia mais denso a cada segundo. Olhei de relance para ele, e a luz fraca do painel revelou detalhes que antes eu não havia notado. Suas mãos estavam pálidas, quase translúcidas, e o chapéu sombreava olhos que não refletiam luz alguma. Comecei a sentir um nó no estômago, uma certeza inexplicável de que pegar aquele homem havia sido um erro terrível. Algo estava para acontecer, mas eu já não sabia se era possível voltar atrás. Enquanto dirigia, um detalhe começou a me inquietar profundamente. Pelo retrovisor, o banco de trás aparecia vazio, como se ninguém estivesse sentado ao meu lado. Meu coração disparou, e o frio na espinha só aumentava. Eu tinha certeza de que ele estava ali, mas o espelho insistia em negar sua presença. Não queria olhar diretamente para o homem, mas a dúvida corroía minha mente. O silêncio no carro parecia ganhar vida, pulsando como uma presença sombria. O ar se tornava mais pesado, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer me sufocava. O homem permanecia imóvel, olhando para a estrada, indiferente à tensão que se acumulava dentro de mim. Então, de repente, ele quebrou o silêncio. Sua voz grave e pausada ecoou pelo carro como um trovão. Você deveria ter seguido em frente. As palavras perfuraram minha mente como uma faca, deixando um rastro de pânico. Minha respiração ficou presa e meus dedos se apertaram no volante, enquanto meu corpo congelava de medo. Quando criei coragem para olhar para ele, seus olhos estavam fixos em mim pela primeira vez. Eram frios, sem emoção, quase como se pertencessem a algo que não era humano. Antes que eu pudesse reagir, o carro sacudiu violentamente, como se uma força descomunal tivesse colidido contra ele. O impacto foi tão intenso que fui forçado a parar no acostamento. Ofegante, olhei ao meu redor, tentando entender o que tinha acontecido. Quando virei para o lado, o homem não estava mais lá. A porta do carro permanecia trancada, como se ele nunca tivesse entrado. Meus olhos vasculharam o acostamento, mas não havia sinal dele, nem pegadas na estrada.
ou qualquer indicação de que ele tivesse saído. O pânico deu lugar a uma confusão paralisante. Quem, ou o que, era aquele homem? A sensação de estar sendo observado ainda pairava no ar, como se ele estivesse por perto, invisível, mas presente. Sozinho no carro e sem respostas, eu sabia que aquela noite marcaria minha vida para sempre. Saí do carro, ainda tremendo, na tentativa de entender o que havia acontecido. A estrada estava vazia, mergulhada no mesmo silêncio opressor de antes, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. As árvores ao redor balançavam suavemente, mas nenhum som natural as acompanhava. Nenhum grilo, nenhum farfalhar de folhas, apenas aquele vazio ensurdecedor. Então, ouvi um sussurro. Eu avisei. A voz vinha de trás de mim, fria e distante, mas ao mesmo tempo tão próxima que senti os pelos da nuca se arrepiarem. Girei o corpo imediatamente, buscando a origem do som, mas não havia ninguém. Apenas a escuridão interminável. Era como se o próprio vento tivesse moldado aquelas palavras, ou talvez algo que ainda estava lá, invisível. O medo tomou conta. Voltei para o carro sem olhar para trás e liguei o motor com dedos trêmulos. Pisei no acelerador com força, dirigindo sem rumo, guiado apenas pelo instinto de fugir daquele lugar. O velocímetro subia rapidamente, mas parecia que eu nunca deixava aquela estrada para trás. O breu ao meu redor parecia se estender para sempre, como se estivesse preso em um pesadelo. Foi só quando vi o brilho fraco de luzes à distância, um posto de gasolina, um restaurante de beira de estrada, qualquer sinal de civilização, que finalmente parei o carro. Meu corpo ainda tremia e o coração batia como se quisesse explodir. Estava salvo, pelo menos fisicamente, mas algo continuava errado. A sensação de estar sendo observado não me deixou, como se aquele homem, ou o que quer que fosse, ainda estivesse comigo de alguma forma. Os dias que se seguiram foram assombrados por aquela experiência. A cada esquina, a cada reflexo em um espelho, sentia como se fosse vê-lo novamente, com aquele olhar vazio e a presença que parecia engolir o ambiente ao redor. Passei noites sem dormir, repassando os eventos em minha mente, tentando encontrar uma explicação lógica. Seria cansaço? Uma alucinação provocada pelo estresse? Ou algo muito mais sombrio que minha mente racional não conseguia aceitar? Mesmo agora não tenho respostas, mas sei de uma coisa. Nunca mais parei para dar carona em uma estrada deserta. Não importa o quanto eu tente esquecer, algo naquela noite me diz que fui confrontado por algo que não pertence a este mundo. E sobrevivi por pouco. Ou talvez ainda não tenha escapado por completo. Tudo começou em uma noite fria, enquanto eu dirigia por uma estrada deserta, cercada pelo silêncio absoluto. O céu estava completamente escuro, sem nenhuma estrela visível, e a única luz era a dos faróis do meu carro, cortando a escuridão. Eu havia acabado de sair do trabalho, atrasado como sempre, com o cansaço pesando em meus ombros. O rádio estava desligado e o ronco do motor era meu único companheiro na longa estrada reta, que parecia não ter fim. Após quilômetros de solidão, avistei algo na beira da pista. Primeiro, parecia uma sombra indistinta, mas conforme me aproximei, percebi que era uma mulher. Ela estava parada, aparentemente imóvel, usando uma jaqueta fina, com o braço erguido em um gesto de pedido de carona. Algo nela não parecia certo, mas o vazio ao meu redor e o vento gelado que castigava a região me fizeram desacelerar. Quando abaixei o vidro para ouvir o que ela tinha a dizer, fui recebido por um sorriso pálido e um olhar que parecia ao mesmo tempo vulnerável e distante. Sua voz era suave, quase inaudível, ao pedir uma carona até a próxima cidade. Hesitei por alguns segundos, ponderando sobre a situação. Deixá-la ali parecia cruel, mas uma parte de mim sentia que parar
havia sido um erro. Mesmo assim, destranquei a porta. Assim que ela entrou no carro, uma mudança quase imperceptível aconteceu. O ar parecia mais denso, carregado por uma presença que eu não sabia explicar. Ela segurava uma pequena bolsa contra o peito com firmeza, sentando-se rigidamente no banco do passageiro, enquanto seus olhos vagavam pela janela. O silêncio que antes era um alívio, agora se tornou inquietante, e o som da estrada parecia abafado. Eu tentei puxar conversa para aliviar a tensão, mas ela respondia de maneira curta, quase como se estivesse distraída. A cada palavra que eu dizia, o incômodo dentro de mim só crescia. Por mais que eu quisesse ignorar, a escuridão da estrada parecia mais intensa, como se a noite tivesse engolido o mundo ao nosso redor. Meus dedos apertavam o volante sem motivo e meu coração acelerava sem explicação. A presença dela, embora aparentemente inofensiva, trazia uma sensação indescritível, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. E embora não houvesse razão clara, eu sabia que essa viagem nunca seria esquecida. Depois de minutos que pareceram horas de silêncio opressivo, ela finalmente quebrou o gelo com uma pergunta casual. De onde você vem e para onde está indo? Sua voz soava neutra, mas havia algo em seu tom que não me deixava à vontade. Respondi de forma descontraída, tentando dissipar a tensão que tomava conta do ambiente. No entanto, conforme a conversa continuava, as perguntas dela começaram a ficar invasivas. Você mora sozinho? Ela perguntou com a mesma voz controlada. Uma onda de alerta passou por mim e meu instinto me ordenou a mentir. Respondi que não, que morava com um cachorro grande e agressivo tentando soar convincente. Ela reagiu com uma risadinha baixa, quase zombeteira, como se pudesse ver através da mentira. Esse detalhe, aparentemente simples, fez a desconfiança que eu sentia crescer ainda mais. A viagem continuava, e eu fazia o possível para manter o foco na estrada, mas era impossível ignorar o peso do olhar dela. Não era uma olhada discreta, mas um encaramento direto e incômodo, como se ela estivesse examinando cada detalhe de mim. Meu desconforto aumentava a cada segundo, e decidi ligar o rádio para tentar aliviar o clima. Girei o botão procurando uma estação, qualquer música ou voz que quebrasse aquele silêncio sufocante, mas tudo o que consegui foi estática, um ruído que parecia amplificar o estranho ambiente ao nosso redor. Foi nesse momento, ao desviar os olhos por um instante para os controles, que percebi algo perturbador. O vidro da janela mostrava a estrada e os arredores, mas não havia reflexo dela ali, como se o banco do passageiro estivesse vazio. Meus olhos se arregalaram e virei a cabeça rapidamente em sua direção, confirmando que ela ainda estava sentada ali. Ela me olhava com um sorriso que fez o sangue gelar em minhas veias. Era um sorriso calmo, quase divertido, mas com um toque de algo que eu não conseguia descrever, algo que ia além da compreensão humana. Era como se ela soubesse exatamente o que eu tinha percebido e quisesse que eu entendesse que nada ali era normal. Meu coração disparou e as mãos suavam ao ponto de quase escorregarem do volante. Eu sentia que havia cruzado uma linha invisível, um ponto sem retorno, mas ainda não sabia o que viria a seguir. O pânico começou a se instalar, mas eu precisava encontrar uma saída. Ela estava no meu carro, e o isolamento da estrada tornava qualquer plano de fuga ainda mais complicado. Decidi manter a calma e sugeri que a deixaria na próxima parada de caminhoneiros, tentando soar casual. No entanto, ela apenas balançou a cabeça devagar, como se minha sugestão fosse irrelevante. Não vai demorar muito agora, disse ela, com um tom gélido que me fez estremecer. Minhas mãos apertavam o volante, e cada quilômetro parecia se estender em horas. De repente, ela ergueu o braço e apontou para uma curva à frente. Ali, disse, indicando um lugar na beira da estrada. Quando olhei, notei que era um cemitério antigo,
envolto por árvores altas e retorcidas, com a luz dos faróis revelando lápides desgastadas e uma entrada enferrujada. Antes que eu pudesse protestar, ela abriu a porta e saiu, caminhando lentamente em direção ao portão, sem sequer olhar para trás. Eu não esperei para ver o que aconteceria a seguir. Acelerei o carro como se minha vida dependesse disso, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar em meus ouvidos. A estrada parecia ainda mais longa, e minha mente girava com pensamentos confusos e aterrorizantes. Quando finalmente cheguei em casa, desliguei o motor e tentei respirar fundo. Mas algo no canto do olho chamou minha atenção. O banco do passageiro. Lá, onde ela estava sentada, havia uma pequena bolsa que eu não havia notado antes. Com as mãos trêmulas, peguei a bolsa e a abri, revelando um pedaço de papel amarelado e envelhecido. Ao desdobrá-lo, meu sangue gelou. Meu nome completo estava escrito com uma caligrafia delicada, mas firme. Virei o papel e vi uma frase simples, mas carregada de um significado aterrorizante. Nos vemos em breve. Desde aquela noite, a ideia de dirigir por estradas desertas me causa arrepios. O carro, que antes era um símbolo de liberdade, agora traz lembranças de algo que eu jamais quero reviver. Nunca mais, sob nenhuma circunstância, ofereci carona a um estranho e sempre mantenho as portas trancadas enquanto dirijo. O pedaço de papel ainda está guardado em uma gaveta, como um lembrete sombrio daquela noite. Por mais que eu tente seguir em frente, a sensação de que algo ou alguém ainda me observa persiste, como uma sombra invisível que não me deixa esquecer.